Muito bom, pessoal. Então, nós aqui no dia 5 de fevereiro, abrimos hoje pela manhã as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo de número 16. E nós vamos fazer a leitura dos versículos de 28 e até o de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. E então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. E assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Vamos dar a oportunidade para que os nossos queridos também possam ouvir esse pequeno trecho de uma forma que aproveitem melhor. Márcia, por favor. Buenos días, hermanos. En este día 5 de febrero vamos a hacer la lectura del libro de Jueces, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, entre el verso 28 y el verso 30. Y dice así: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Pode fazer uma oração em espanhol, pedindo a Deus que abençoe a mensagem e os mensageiros. Padre, te bendecimos esta mañana y pedimos, Padre, tu bendición sobre este tiempo, para que sea tu palabra bendiciendo nuestros corazones, para que podamos ser exhortados y también podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza que has traído a través de nuestro mensajero. Bendice su boca, bendice su corazón y que todo lo que nosotros podamos escuchar venga desde tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Quando nós lemos o livro dos Juízes, nós ficamos chocados naquilo que nós encontramos nele. Cuando nosotros miramos el libro de Jueces, nos impactamos con lo que nosotros podemos encontrar en este libro. Sexo, violência, massacre, brutalidades, fraude. Estafas. Certamente estas coisas nós não esperamos encontrar num livro tão sagrado quanto a Bíblia, você não acha? Realmente esas cosas tan horribles no las esperamos encontrar en un libro sagrado. ¿Usted no cree eso? Mas quando a gente faz a leitura do livro dos Juízes, é preciso perguntar o porquê do livro, assim como ele está. Pero cuando nosotros leemos el libro de Jueces, es necesario preguntarnos por qué que ese libro está escrito de esa manera. Era um tempo muito difícil na vida do povo chamado Israel, o povo de Deus na velha aliança no Antigo Testamento. Eran tiempos muy difíciles para el tiempo de Israel, que era el pueblo de Dios llamado en esa época. Então Deus ele está dizendo através do livro dos Juízes o seguinte para mim e para você. Entonces Dios nos está diciendo para mí y para usted a través del libro de Jueces lo siguiente. E quando Deus está dizendo, é dizendo a partir das pessoas que aparecem no livro dos Juízes, que são os personagens principais dele. Y cuando decimos que Dios está hablando a través del libro de Jueces, es porque Él está hablando a través de los personajes que aparecen en este libro. Deus está dizendo o seguinte: se é isso o que vocês podem me oferecer, se é esse o tipo de gente com quem eu poderei contar, Y Él nos está diciendo si es esto con lo que yo puedo contar, si es el tipo de persona con las que yo puedo contar. então vamos lá.
porque eu não deixarei de cumprir os meus propósitos de salvação em favor da humanidade, apesar das pessoas. Entonces está bien, porque yo no voy a dejar de cumplir mi propósito de salvar a la humanidad a través de esas personas y cumplir así mi propósito. Deus usa as pessoas mais improváveis. Dios usa a las personas que uno menos piensa. E é por isso que há esperança para mim e para você. Y por eso es que hay esperanza para usted y para mí. Porque apesar de nós, Deus quer contar conosco. Porque a pesar de nosotros, Dios quiere contar con nosotros. Deus não precisa necessariamente de pessoas boas para Ele agir em favor de todos nós. Porque Él no necesariamente necesita de personas buenas para poder cumplir con su propósito. Mas preste atenção no final desta mensagem e você vai entender o que, afinal de contas, Deus prefere seja a nossa resposta de fé. Pero ponga atención al final de este mensaje, porque ahí usted va a entender qué es lo que Dios quiere a través de este propósito. Tem duas frases que definem bem o livro dos Juízes. Hay dos frases que definen muy bien el libro de Jueces. O livro tem 21 capítulos e eu recomendo que depois, como tarefa de casa, você faça a leitura do livro inteiro. El libro tiene 21 capítulos y yo les recomiendo que después usted como tarea de casa pueda leer el libro completo para saber lo que dice. E para você aproveitar melhor esta mensagem, que você faça a leitura, especialmente dos capítulos de 13 a 16 do livro de Juízes. Y para tener una mejor comprensión de este mensaje, yo le recomiendo de que usted lea desde el capítulo 13 hasta el 16 del libro de Jueces. Duas frases importantes então. A primeira delas, não havia rei em Israel. Dos frases importantes. La primera de ellas es que en Israel no había rey. Segunda frase importante. Segunda frase importante. As pessoas faziam aquilo que entendiam deveriam fazer das suas vidas. Las personas hacían lo que ellas entendían que debían hacer en ese lugar, en ese momento. Mas o que a gente não pode deixar de perceber é de que, apesar de tudo isso, Deus estava ali no controle de tudo. Pero lo que nosotros no debemos dejar de observar es que independientemente de eso, Dios no dejó de actuar en ese momento para ese pueblo. Em nenhum momento difícil na história da humanidade, Deus deixou de estar. Y en ningún momento difícil de la humanidad, Dios dejó de estar. Deus nunca perdeu o controle. Dios nunca ha perdido el control. Ele sempre encontrou uma maneira de se manifestar em favor de todos nós. Él siempre encontró una manera de manifestarse en medio de nosotros, Usando pessoas como nós, usando personas como nosotros, apesar de quem nós somos. a pesar de quien nosotros somos. Deus estava ali naqueles dias. Dios estaba ahí en esos días. E é por isso que naqueles dias Deus levantou alguns homens e algumas mulheres que ficaram conhecidos como juízes. Y es por eso que en esos días Dios levantó a algunos hombres y mujeres que fueron después conocidos como los jueces. Essas pessoas eram líderes que Deus levantou, que tinham o objetivo de libertar Israel dos seus inimigos. Y esas personas tenían como objetivo libertar al pueblo de Israel de sus enemigos, Para que o povo de Deus, Israel, pudesse voltar para Deus. para que ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiese volver para Dios. É tudo que Deus quer, que as pessoas que vivem aqui possam enxergá-lo, levá-lo em conta e dar lugar para Ele agir nas suas vidas. Es todo lo que Dios quiere, que esas personas puedan mirarlo, puedan conocerlo y lo puedan considerar dentro de sus vidas. Deus quer que você leve Ele a sério, que você dê espaço para Ele trabalhar na sua história. Dios quiere que usted lo considere seriamente y así Él pueda actuar en su vida. Nós começamos o ano tomando uma decisão como igreja de oferecermos a Deus o melhor do nosso melhor. Vocês estão lembrados? Nosotros comenzamos el año decidiendo entregar para Dios lo mejor de nuestro mejor. ¿Ustedes se acuerdan de eso? E é por isso que também hoje
nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade uma vez mais. Y es por eso de que hoy día vamos a hablar un poquito más sobre libertad. A libertação que nós precisamos experimentar na nossa vida. La liberación que nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida. Então teve um tempo, que é o tempo do livro dos Juízes, em que Deus levantou libertadores. Entonces hubo un tiempo en que, por ejemplo, en el libro de Jueces, Dios levantó libertadores. Na maioria das vezes, esses homens e essas mulheres, esses líderes, La mayoría de las veces esos hombres y esas mujeres, esos líderes, puderam contar com exércitos a fim de libertar o povo de Deus. tenían la posibilidad de contar con ejércitos para poder libertar al pueblo. Mas aqui, nesse momento da história que nós vamos parar um pouquinho para prestar atenção de forma mais especial, Pero aquí, en este momento de la historia en que estamos mirando especialmente en este capítulo, nós temos alguém que está chamado para uma carreira tipo solo. estamos viendo una persona que está llamado para una carrera, para una experiencia en solitario. E o nome dele é Sansão. Y el nombre de él es Sansón. Isso não é inédito na história do povo de Deus na Bíblia. Y eso no es primera vez que aparece para el pueblo de Dios en la Biblia. Haverá outros momentos em que você vai ver Deus contando com uma única pessoa em favor de um plano maior. Habrá otros momentos en la Biblia en que usted verá como Dios cuenta con una sola persona para poder realizar su plan en favor de su pueblo. O povo de Deus aqui no livro de Juízes, ele está sendo oprimido por uma outra nação chamada Filístia. El pueblo de Dios aquí está siendo oprimido por otra nación llamados filisteos. E portanto, os filisteus, são a grande pedra no sapato do povo de Deus, Israel. Y entonces esos filisteos son el gran talón de Aquiles o la piedra en el zapato para el pueblo de Israel. Mas tem um ingrediente a mais que a gente precisa entender também. Pero hay una cosa más que necesitamos entender. Que estes inimigos estão fazendo isto com a permissão do Eterno, com a permissão de Deus. Necesitamos entender que estos enemigos están haciendo eso autorizados por el propio Dios. Porque o povo de Deus se afastou do seu compromisso com Deus. E Deus precisa trazê-los de volta. Porque el pueblo de Dios se alejó del propósito de Dios. Y Él necesita traerlos de nuevo a ese centro. O que nós não podemos perder de vista é que Deus se vale, Ele usa diversas circunstâncias para fazer com que as pessoas possam enxergá-lo na sua história e levá-lo a sério. Lo que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta es que Dios usa diferentes circunstancias y diferentes personas para poder cumplir su propósito. Então, num determinado momento, já fazia 40 anos que os filisteus oprimiam os israelitas. Entonces, en este momento ya habían pasado 40 años en que los filisteos estaban oprimiendo a los israelitas. E o povo de Deus clamou ao Senhor pedindo socorro. Livra-nos deste mal, Senhor. Y el pueblo de Dios estaba clamando al Señor diciendo, socorro, líbranos de este mal, Señor. Quantos de vocês já fizeram uma oração assim, pedindo socorre-me, Senhor? ¿Cuántos de ustedes hicieron una oración así diciendo, Señor, ayúdame, socórreme? E Deus, na sua misericórdia, decidiu atender a oração mais uma vez do seu povo. Y en su gran misericordia, Dios resolvió una vez más escuchar la oración de su pueblo. E a palavra de Deus, nesses capítulos de 13 a 16, vai contar essa história como tudo aconteceu. Y la palabra del Señor nos va a contar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 cómo sucedió esa historia. Diz que tinha uma família, era a família de Manoá. Tinha sua esposa, mas a Bíblia não diz qual era o seu nome. Dice que había una familia que estaba liderada por Manoá y su esposa, pero no dice el nombre de la esposa. E a sua esposa era estéril e, portanto, como casal, eles não podiam ter filhos. Y su esposa era estéril y entonces como matrimonio ellos no podían tener hijos. Mas Deus tinha um plano e o seu plano passava pela família de Manoá. Pero Dios tenía un plan
Y ese plan pasaba por la familia de Manoá. E teve um dia então que Deus veio ao encontro desta família e disse para eles: eu lhes darei um filho. Y hubo un día en que Dios vino a hablar para esa familia y les dijo, yo les voy a dar un hijo. E quando então Deus veio, lhes deu todas as instruções relativas a este filho. Y cuando Dios vino a hablar con ellos, les entregó una serie de instrucciones en relación a ese hijo. Então Deus está dizendo: vocês terão um filho. Entonces Dios les dijo, ustedes van a tener un hijo. E Deus vai dizer o seguinte: eu tenho um propósito através da vida desta criança. Y Dios dijo lo siguiente, yo tengo un propósito a través de la vida de ese niño. E Deus disse mais: ele será consagrado a mim desde o ventre. Y Dios agregó, y ese niño va a ser consagrado desde el vientre. A esse tipo de consagração dava-se o nome de Nazireu. Y a ese tipo de consagración se le daba el nombre de Nazireo. Entre outras coisas, Nazareno, entre otras cosas. entre outras coisas, aquilo que de mais importante o menino desde pequenininho nunca poderia fazer seria ter os seus cabelos cortados. Y una de las cosas que el niño no podía hacer desde pequeño era que no le podían cortar el pelo. Era a marca maior da consagração desta criança para Deus. Esa era la mayor marca de consagración para Dios. E então, aquela família recebeu aquele menino do Senhor, o menino nasceu. E eles deram o nome, como você já deve ter entendido, de Sansão. Y entonces esa familia recibió al niño, el niño nació, y como usted ya debe haber entendido, le llamaron Sansón. E a palavra de Deus diz que enquanto aquele menino foi crescendo, Bruna, Deus foi abençoando ele. Y la palabra del Señor nos dice que mientras ese niño estaba creciendo, Dios lo iba bendiciendo. E teve um momento em que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus começou a agir através da vida de Sansão. Y hay un momento en que la palabra del Señor nos dice que el Espíritu del Señor comenzó a actuar a través de la vida de Sansón. Então pense num plano de Deus para a vida de alguém. Entonces piensa en el plan de Dios para la vida de alguien. Ele foi trazido à existência com um propósito da parte de Deus. Él ya vino a este mundo con un plan perfecto de Dios. E Deus cuidou para que Sansão percebesse a sua presença na sua vida e na sua história. Y él creció de una manera de que él pudiera percibir esa presencia de Dios en su vida. Nesse começo de 2023, primeiro final de semana de fevereiro. Y en este inicio del año 2023, en este primer fin de semana del mes de febrero, Enquanto ainda nós estamos repensando a nossa vida e olhando para um ano inteiro que nos espera. mientras todavía estamos pensando nuestra vida para lo que va a ser este año, lo que nos espera este año, Preste atenção na maneira como graciosamente Deus abraçou você. y piense y ponga atención en cómo de manera muy especial Dios prestó atención en usted. Deus é aquele que nos enxerga, que nos vê, que nos leva em conta. Dios es aquel que nos percibe, Él se da cuenta que nosotros estamos ahí. E Deus é aquele que, de fato e de verdade, tem um propósito muito específico para cada um de nós. Y Dios, de hecho, es aquel que tiene un propósito especial para cada uno de ustedes. E de vez em quando a gente precisa parar para resgatar essa ideia. Y cada cierto tiempo nosotros necesitamos pensar para recordar y traer a nuestra vida esa idea. Nós não estamos vivendo à toa, sem propósito. Nosotros no estamos viviendo de casualidad, sin ningún propósito. Coisas que são do céu para a vida da gente aqui na terra passam pela minha vida e pela sua. Cosas que son eternas, que son del cielo,
pasan por mi vida y por su vida en esta tierra. Respostas do céu para os problemas da gente aqui neste mundo. Respuestas del cielo para los problemas de las personas en este mundo. Por isso que todas as vezes em que os pais trazem seus filhos para serem dedicados aqui neste altar, Por eso es que cada vez que los padres traen a sus hijos para ser consagrados y dedicados en este altar, nós fazemos isso com muita dedicação, com muito vigor e com oração. nosotros hacemos eso con mucha dedicación, con mucho cuidado y con mucha oración. Porque Deus tem um plano na vida desses meninos e dessas meninas ainda bebezinhos no colo dos seus pais. Porque Dios tiene un propósito para esos niños y niñas desde el momento que están en los brazos de sus padres. Cada pessoa humana carrega um potencial dado por Deus. Cada persona humana tiene un potencial dado por Dios. E eu quero que você possa hoje pela manhã considerar, afinal de contas, o que é que Deus tem na sua vida e para fazer através de você. Y yo quiero que usted hoy día preste atención en lo que Dios tiene para su vida y a través de su vida para el propósito que Él tiene para la humanidad. Sansão foi um projeto de Deus para a vida do seu povo naqueles dias. Sansón fue un proyecto de Dios para la vida de ese pueblo en esa época. Em meio ao caos daquele tempo, Deus estava trabalhando nos bastidores em favor de todos eles. Entre medio del caos que había en esa época, Dios estaba trabajando tras bambalinas en favor de su pueblo. Então, Sansão nasceu com um propósito e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Entonces Sansón nació con un propósito y él disfrutaba de la presencia del Señor en su vida. Ele estava destinado a ser um grande libertador. Él tenía como destino ser un gran libertador. Mas conforme você vai ler ali nos capítulos que eu recomendei para você, ele acabou se tornando um refém das suas próprias fraquezas. Pero según como usted va a leer aquí en los capítulos que yo le recomendé, él se convirtió en un rehén de sus propias creencias y de sus propios actos. O seu propósito desde o seu nascimento e a presença de Deus que o acompanhava não foram suficientes para ele. El propósito que él tenía desde su nacimiento y la presencia de Dios que lo acompañaba desde su niñez no fueron suficientes para él. Que coisa é essa que acontece na gente quando nós deixamos de dar valor àquilo que realmente é importante na nossa história? ¿Qué cosa es eso? ¿De qué se trata eso cuando nosotros dejamos de dar valor a lo que realmente la presencia de Dios nos trae como destino para nuestras vidas? Na medida em que o tempo passou, chegou o momento em que Sansão decidiu assumir o controle da sua vida. A medida que el tiempo fue pasando, Sansón decidió tomar el control de su vida y de las cosas que le pasaban. Uma espécie, portanto, de autogerência da sua história e da sua existência. Una especie de autogobierno de lo que le pasaba con su historia, lo que le pasaban con sus cosas, con su vida. Nesse seu descaminho, teve um dia em que ele resolveu casar-se com uma moça que era do povo inimigo. Y en ese momento en que él estaba divagando sin un destino, a él se le ocurrió, él decidió casarse con una muchacha que era del país enemigo. Ele quis porque ele quis, a qualquer custo. Porque era o que ele, afinal de contas, queria para a sua vida. Él lo hizo porque lo quería hacer, no había otra razón. Y él lo hizo y lo consiguió. Cuidado com a sua obstinação. Cuidado con su terquedad. Porque a obstinação é a incapacidade que a gente tem de levar em conta conselhos necessários. Porque cuando usted es terco, usted no puede considerar los consejos que le están dando. Você considera que você é do tipo que dá ouvidos aos conselhos necessários para você?
¿Usted es del tipo de persona que escucha los consejos que le dan? Ou você é do tipo que simplesmente dá de ombros, vira de costas e deixa a pessoa falando, apesar de ser importante que você escutasse? ¿O usted es del tipo de persona que escucha, levanta el hombro y continúa la vida sin considerar lo que le están aconsejando? Dos grandes problemas apontados por Deus na sua palavra tem a ver com a obstinação do seu povo, da sua gente. Uno de los grandes problemas que están registrados en la palabra tienen que ver con la terquedad de las personas en esa época. Diga para quem está ao seu lado, você tem a tendência de ser assim. Diga para el que está al lado, usted tiene la tendencia de ser así. A palavra de Deus nos autoriza a pensarmos quão obstinados nós temos a tendência de ser, eu e você. La palabra del Señor nos autoriza a pensar en cuán tercos realmente nosotros somos. Os pais de Sansão, por exemplo, diz a Bíblia, insistiram com ele, não se case com essa moça. La palabra dice que los padres de Sansón insistieron en decirle, no te cases con esa muchacha. Os pais de Sansão receberam orientações precisas de Deus para criar o seu filho nos caminhos de Deus. Los padres de Sansón recibieron instrucciones específicas para poder criar a Sansón y guiarlo por el camino. Como pais e mães, no exercício da nossa paternidade e da nossa maternidade, nós devemos ter a mesma coragem. Y nosotros como madres y padres, en el ejercicio de nuestra paternidad y de la crianza de nuestros hijos, necesitamos tener esa misma sabiduría para criarlos. Porque nós temos uma responsabilidade diante do Eterno que nos concedeu os nossos filhos e as nossas filhas. Porque nosotros tenemos responsabilidades delante del Dios eterno que nos entregó la responsabilidad de cuidarlos. Mas apesar dos conselhos dos seus pais, Sansão não recuou. Pero a pesar de los consejos que sus padres le dieron, Sansón no retrocedió en su decisión. Então hoje pela manhã, eu queria chamar a sua atenção a essa tendência que nós temos de ser obstinados. Y en esta mañana yo quería que usted preste atención a esa necesidad que tenemos de ser tercos. Porque se nós não estivermos dispostos a levar em conta os necessários conselhos de Deus para a vida da gente, Porque si nosotros no estamos dispuestos a considerar los consejos de Dios para nuestra vida, nós nos perderemos no nosso caminho. nosotros nos vamos a perder en nuestros caminos. E consequências severas poderão vir por conta disso. Y terribles consecuencias pueden venir a través de eso. Quem está num descaminho como Sansão, vai experimentar ainda outros momentos complicados. Quien está perdido como Sansón puede experimentar esas consecuencias. Porque então nós vamos para um outro estágio, que é o de abrirmos mãos dos nossos princípios e dos nossos valores. Porque en ese momento vamos para otra etapa que tiene que ver con dejar de lado los consejos y las enseñanzas del Señor. E isso é bastante comum quando nós assumimos a gerência da nossa própria vida. Y eso es algo muy común cuando nosotros asumimos el gobierno de nuestra vida. Porque o olhar que agora temos da vida já não está mais debaixo da influência do Eterno, mas do nosso próprio ponto de vista. Porque la mirada que ahora vamos a tener para nuestra vida no está bajo la perspectiva del Dios eterno, sino que está bajo la perspectiva de lo que nosotros mismos pensamos. Deus sai de cena, entra o que eu penso. Dios sale de la escena y entra lo que yo pienso. E o problema é que na maioria das vezes, o que eu estou pensando é fruto de outras fontes onde eu estou bebendo. Y el problema es que aquello que yo estoy pensando generalmente viene de otra fuente de la cual me estoy alimentando. Fontes essas que não têm as suas nascentes da parte do Senhor nosso Deus. Y son fuentes que no tienen origen en la palabra del Señor. E então, quando o Sansão, na companhia dos seus pais, estava indo lá para a cidade onde esta moça filisteia morava,
Entonces cuando Sansón iba para la ciudad donde esta muchacha vivía, para eles firmarem o compromisso que os levaria ao casamento, y ellos estaban yendo junto a sus padres para poder firmar lo que los iba a unir en casamiento, en diz a matrimonio, palavra de Deus que jovem leão veio e meio que atacou na sua viagem. y la palabra del Señor dice que vino un león joven que aparentemente los atacó. O leão era jovem, mas leão é leão, né, gente? El león era ternero, pero el león es león, ¿eh? E a palavra de Deus diz que Sansão o rasgou pelo meio. Pense só nisso. Y dice que la palabra del Señor dice que Sansón lo partió por la mitad. Piensa lo que significa eso. Eles foram até a cidade e então, na volta, tendo conversado com a família da moça, Y ellos fueron hasta el final de su trayecto y cuando finalmente terminó el viaje, ellos fueron hasta la casa de esa muchacha. o Sansão se lembrou e foi para ver como é que estava, afinal de contas, a carcaça do leão morto. Y él se recordó de lo que había pasado y Sansón volvió al lugar donde estaban los restos del león. Uma das coisas importantes na vida de nazireu, como Sansão assim o era, Y una de las cosas importantes de un nazareno como era Sansón é de que ele não poderia tocar num cadáver. es que él no podía tocar en un cadáver. Mas lá foi Sansão ao encontro do cadáver do leão. Pero ahí fue Sansón al encuentro del cadáver del león. E para sua surpresa, quando ele chegou ao cadáver, tinha muito mel que as abelhas que se instalaram ali haviam fabricado. Y para la sorpresa de Sansón, cuando él llegó al cadáver, había mucha miel que las abejas habían traído cuando se encontraron en la carne del león. Se quedaron ahí. E apesar do que ele sabia sobre isso, ele tomou favo de mel, comeu e, sem que seus pais soubessem, levou para que eles também pudessem provar daquilo. Y a pesar de que Sansón sabía que no podía, él tomó un poco de miel, lo comió y llevó un poco donde los padres para que también pudieran comer sin sus padres saber que era miel que venía del cadáver. Então o Sansão, ele encontrou doçura na podridão. Entonces Sansón encontró algo dulce en medio de pudrición E prazer naquilo que era proibido. y placer en lo que era prohibido. Essa é a tendência que nós temos também. Esa es la tendencia que nosotros tenemos también. Nós temos a tendência de nos desumanizarmos na medida em que também Nosotros tenemos la tendencia a desensibilizarnos, a no ser humanos en la medida en que nós buscamos doçura na podridão. nos buscamos algo dulce en medio de algo podrido E prazer naquilo que é proibido. y placer en lo que es prohibido. E dessa maneira, o Sansão vai rompendo com os seus princípios e com os seus valores. Y de esa manera, Sansón comienza a quebrar y a abandonar sus principios y valores. Você sabe que a nossa vida com Deus, ela quer ser cheia de muita consciência. Usted sabe que nuestra vida con Dios necesita ser muy consciente. É por isso que Deus cuidou para tipo de revelação escrita a sua palavra. Y es por eso que Dios fue cuidadoso con una revelación que fue escrita en su palabra. Ele foi vindo ao nosso encontro num tempo e se relacionando com muitos de nós que já viveram aqui. Él fue viniendo al encuentro de las personas y relacionándose con muchos de los que ya pasaron por aquí, a fim de que registros pudessem ficar para a nossa própria reflexão. con el objetivo de que
quedaran registrados algunos episodios para que nosotros podamos reflexionar, para que nós sejamos instruídos sobre aquilo que coopera com a nossa vida e com aquilo que atrapalha a nossa vida. para que nos pudieran enseñar sobre aquello que es bueno para nuestra vida y para aquello que no es bueno. O Sansão, por exemplo, se você observar atentamente nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, Por ejemplo, con Sansón, si nosotros miramos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del libro de Jueces, ele tinha um sério problema no que dizia a respeito à sua sexualidade. él tenía un problema serio en lo que se relaciona con su sexualidad. Eu acho que tem uma área que nos pega a todos, é nessa área da nossa sexualidade. Você concorda? Y yo creo que hay un aspecto que generalmente nos afecta a todos y que tiene que ver con nuestra sexualidad. Naquilo que me é próprio como homem, naquilo que lhe é próprio como mulher, num mundo extremamente sensual. Aquello que nos corresponde como mujeres, que nos corresponde como hombres, en un mundo extremadamente sensual. Nós somos tão atraídos por tanta coisa, com propostas de doçura, mas que na verdade estão cheias de podridão. Nosotros somos atraídos por tantas cosas que aparentan ser dulces, pero que en realidad están podridas. Todas as vezes que uma traição acontece no seio de um casamento, Todas las veces de que una infidelidad sucede en el interior de un matrimonio, essa doçura encontrada, ese dulzor encontrado, mas no meio de uma podridão que está ali estampada. en realidad está en medio de de algo podrido que está ahí establecido. No rompimento de um compromisso familiar, Cuando se quiebra un compromiso familiar, porque isso cheira mal. porque eso tiene mal olor. E aí então o prazer é encontrado Y entonces en esa situación se encuentra un placer, naquilo que nós sabemos está proibido, en aquello que nosotros sabemos que está prohibido. porque extrapola os vínculos de uma verdadeira humanidade do compromisso que eu tenho com alguém. Porque va más allá de los vínculos y del compromiso que yo tengo con alguien. Mas isso é só para ilustrar os muitos problemas que nós carregamos não só nessa área da nossa sexualidade. Pero eso solamente para ejemplificar algunos de los muchos problemas que nosotros podemos tener y ocupando la área de la sexualidad. Porque eu e você sabemos onde é que nós temos nos desviado daquilo que deveria nos manter centrados e humanos como Deus deseja. Porque usted y yo sabemos lo que internamente nos ha desviado de aquello que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer. Por isso Deus fala conosco por intermédio da sua palavra, Por eso que el Señor habla con nosotros a través de su palabra. para que nós possamos enxergar, afinal de contas, quem nós somos. Para que nosotros podamos darnos cuenta finalmente quiénes somos. E nós somos pecadores. Y nosotros somos pecadores. Nós temos a tendência de fazer como Sansão, Tenemos siempre la tendencia de actuar como Sansón, de pegar a vida que todo dia Deus nos confia para fazer dela e vivê-la do nosso jeito. de tomar nuestra vida y todos los días hacer las cosas de nuestra manera. De sermos obstinados ao ponto de não darmos ouvidos ao que Deus está propondo para a gente, dizendo isso é o melhor para você. De ser tan tercos al punto de no escuchar ningún consejo y simplemente hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Lembre-se, Sansão estava destinado a ser um grande libertador. Recuerde que Sansón estaba destinado a ser un gran libertador. Mas agora ele está sendo um fracote, na medida em que está refém de si mesmo. Pero ahora Sansón está siendo un debilucho en la medida que él está haciendo las cosas. Porque ele não caiu em si, ele caiu em dó. Porque como él no tomó conciencia, él cayó en dolor. Aqui tem um joguinho, né?
Porque ele não tomou consciência, ele foi por um caminho complicado. Ah, como él no tomó conciencia, él se fue por un camino de las piedras. Repetindo aqui para vocês estão me entendendo, porque ele não caiu em si, ele caiu em dó. Entonces, repitiendo, como él no tomó conciencia, él se fue por el camino doloroso de las piedras. Nesse caminho, ou nesse descaminho que ele foi se permitindo, Entonces, en ese camino equivocado que él fue permitiéndose ir, ele acabou nos braços de uma outra moça chamada Dalila. entonces él cayó en los brazos de otra muchacha llamada Dalila. Nós não estamos falando assim, não é? O Alves Dalila. No estamos hablando de Alves y Alila. Nós estamos falando da Dalila, Estamos hablando de la Dalila, uma moça filisteia, una muchacha filistea, por quem Sansão também se apaixonou. por quien Sansón se enamoró. Nesse seu caminho de permissividade, de se deixar levar, En ese camino de permisiones, de pecado que él se dejó llevar, ele se colocou debaixo da influência daquela mulher. él estuvo y se permitió estar debajo de la influencia de esa mujer. E a Dalila, ela estava debaixo da orientação do povo inimigo de Sansão. Y Dalila era guiada, era orientada por las órdenes que el pueblo filisteo enemigo le daba. Os filisteus disseram para Dalila: entregue-nos Sansão e nós vamos te dar um bom dinheiro por isso. Los filisteos le dijeron, danos a Sansón y nosotros te vamos a dar un gran dinero. E o Sansão, ele era muito descuidado. Quando você ler, você vai perceber de brincadeiras desnecessárias a que ele se submeteu. Y Sansón era medio descuidado, medio tonto. Usted va a ver ahí que él hace bromas inadecuadas. E Dalila foi tentando, então, de forma sistemática, todo dia um pouco mais, Y Dalila fue haciendo un trabajo de hormiguita todos los días, tirar de Sansão o segredo da sua força. ella intentó así poquito a poquito tirar el secreto de por qué Sansón era tan fuerte. Porque nesse momento aqui da história na vida de Sansão, e por 20 anos ele foi juiz sobre Israel, Y porque por 20 años, y en esta parte de la historia, Sansón había pasado 20 años siendo juez para el pueblo. Deus já havia se manifestado através de Sansão para trazer punição aos filisteus em diversas oportunidades. Dios ya había usado a Sansón para traer castigo sobre los filisteos en diferentes momentos. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão e, tomado de uma força sem igual, ele assim confrontava os inimigos. El Espíritu del Señor él entraba en Sansón y Sansón con una fuerza que era incomprensible, él destruía a sus enemigos. Por isso os filisteus pediram a Dalila: diga-nos qual é o segredo da força deste homem. Por eso los filisteos le pidieron a Dalila que descubriera cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. E debaixo da influência desta mulher, Sansão, ele foi sendo importunado dia após dia. Y por la presencia de esta mujer, todos los días Sansón fue un poco molestado, día a día. Porque nos nossos processos obstinados que nos afastam de Deus, todo dia a gente recebe um pouco mais daquilo que complica a nossa situação. Porque en ese proceso en que nosotros somos tercos día a día, nosotros vamos recibiendo aquello que nos incomoda cada día más. Até que um dia, depois de inúmeras tentativas fracassadas, Dalila chegou para ele e disse assim: você não me ama? Hasta que después de varios intentos en que Dalila intentaba saber el secreto, ella le dijo, tú no me amas. E Sansão finalmente caiu naquela conversa fiada e lhe contou o segredo da sua força. Y ahí finalmente Sansón cayó en la trampa y le contó cuál era el secreto de su fuerza. Ele disse para ela assim: eu sou nazireu, consagrado desde o meu nascimento. Y le dice, yo soy nazareno y yo soy consagrado desde mi nacimiento. Os meus cabelos nunca foram cortados.
Y mi cabello nunca fue cortado. A minha força não está nos meus cabelos, vem de Deus. Y mi fuerza no está en mi cabello. Esa fuerza viene de Dios. Mas os meus cabelos são um símbolo da aliança que eu tenho com Deus. Pero mi cabello es símbolo de la alianza que yo tengo con Dios. De maneira que se os meus cabelos forem cortados, eu serei como qualquer outro homem, desprovido de toda esta força que vocês já viram. De forma de que si alguna vez mi cabello, mi pelo es cortado, yo seré igual que cualquiera de los hombres que está aquí. Ele se vulnerabilizou, portanto. Él se quedó vulnerable delante de ella. E tendo contado a verdade e aberto o seu coração, adormeceu nos braços daquela mulher. Y después que le contó la verdad, después que abrió su corazón, él se durmió en los brazos de esa mujer. E então ela pôde dizer aos filisteus: podem vir, porque agora ele me disse a verdade. Y ahí Dalila se aprovechó y le dijo a los filisteos, vengan ahora, porque él me contó cuál es su verdad. E eles vieram e de fato cortaram os seus cabelos, rasparam a sua cabeça. Y ellos vinieron y realmente cortaron, ellos lo pelaron los pelos de su cabeza. E então, quando ele foi acordado com a presença dos seus inimigos, ele pensou consigo mesmo: vou me livrar deles como todas as demais vezes já consegui fazer. Y entonces cuando él despertó y vio que estaban los filisteos ahí, él dijo, me voy a librar de ellos, los voy a eliminar como siempre lo he hecho. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor havia se retirado dele. Pero la palabra del Señor dice que el Señor lo había abandonado. Não tem maior tragédia na vida de alguém do que o Senhor se retirar da sua história. No hay una tragedia más grande para una persona de que Dios se retire de su historia. É por isso que é sobre liberdade a minha e a sua. Es por eso de que esto se trata de libertad suya y mía. É por isso que é sobre o que nós faremos com tanto que de Deus nós temos recebido. Y es suya y mía porque nos haremos según hemos recibido. É por isso que tem a ver com a maneira como nós tratamos Deus. Y por eso que tiene que ver con la forma en que como nosotros tratamos a Dios. É por isso que tem a ver com o momento em que nós nos encontramos e com os caminhos que nós percorremos até chegar em como nós hoje estamos. Y por eso que tiene que ver de cómo nosotros caminamos por el camino, de cómo hoy día nos encontramos y llegamos hoy aquí. Você sabe onde foi que você brincou com o pecado. Usted sabe en qué momento usted jugó con el pecado. E nós não vamos aliviar chamando de erro, de falta, de pura fraqueza humana. Y nosotros no lo vamos a suavizar diciendo que fue un error, que fue una falta, que fue una debilidad. Porque Deus, por sua palavra e por amor a mim e a você, Porque Dios a través de su palabra y por amor a usted y a mí, Ele nos diz a verdade. Él nos dice la verdad. Vocês são disfuncionais, Ustedes no funcionan bien porque vocês são pecadores. porque ustedes son pecadores. Mas eu os amo demais para deixar vocês do jeito que vocês estão. Pero yo los amo demasiado para dejaros de la manera en que ustedes Então eu están. preciso lidar com vocês. Entonces yo necesito organizarlos, necesito tratarlos. Eu preciso mostrar-lhes como é que vocês se encontram, Y yo preciso mostrarles el estado en que ustedes están. para que vocês tenham a oportunidade de experimentarem a verdadeira libertação Para que ustedes tengan la oportunidad de experimentar la verdadera libertad. e poderem cumprir na sua vida aquilo que eu estabeleci como propósito maior para você. Y poder cumplir en su vida aquello que yo determiné como propósito en su vida. Esta palavra é sobre arrependimento, Esta palabra es sobre arrepentirse. porque nós precisamos parar e pensar: será que eu já não fui longe demais? Porque nosotros necesitamos parar y pensar, ¿será que yo no fui demasiado lejos? Será que eu já não estou refém da minha fraqueza? ¿Será que ya no estoy rehén de mi debilidad? Será que aquele meu escorregão já não virou um hábito?
¿Será que aquel desliz ya no viró un hábito? Será que aquele hábito já não está como que um vício? ¿Será que ese hábito ya no es un vicio? Será que o meu vício agora já não é a minha prisão? ¿Será que ese vicio ya no es mi cárcel? Um verdadeiro inferno na minha vida? Un verdadero infierno en mi vida. Mas louvado seja Deus por sua palavra. Pero alabado sea el Señor por su palabra. Diz a palavra de Deus que Sansão, sem forças, ele foi preso pelos filisteus e teve os seus olhos furados. Y dice la palabra del Señor que ya no tenía fuerza y que incluso le habían sacado los ojos. E ele foi levado para uma cidade chamada Gaza, onde ele pecou muito contra o Senhor. Y él fue llevado a una ciudad llamada Gaza, a donde él pecó mucho contra el Señor. E ele foi preso a uma espécie de moedor, onde ele ficava rodando e rodando e rodando sem nada poder enxergar. Y él fue preso en un lugar donde él daba círculos y círculos y círculos sin poder ver lo que estaba pasando. Ele chegou ao fundo do poço. Él llegó a lo más hondo del pozo. Ele está agora sem propósito. Él ahora no tiene propósito. Ele está colhendo os frutos das suas perigosas escolhas. Él está cosechando los frutos de sus elecciones peligrosas. Mas a palavra de Deus vai nos contar Pero la palabra del Señor nos va a contar que a graça de Deus estava presente na história de Sansão, apesar de Sansão. que la gracia del Señor estaba presente en la vida de él a pesar de Sansón. E no capítulo 16, no versículo 22, Y en el capítulo 16, en el verso 22, diz que não demorou muito, porém, e o seu cabelo começou a crescer de novo. dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue Eu quero que rapado. você perceba que, apesar de onde quer que você se encontre, Deus, por sua graça, continua querendo recuperar você. Y yo quiero que usted piense en esta mañana que independiente de donde usted esté, la gracia del Señor lo quiere recuperar, lo quiere traer de vuelta. Porque Deus continua disposto a nos tratar melhor do que nós merecemos. Porque Dios siempre está dispuesto y continúa dispuesto a tratarnos mejor de aquello que nosotros merecemos. Não demorou muito e o cabelo de Sansão começou a crescer de El novo. pelo de Sansón no se demoró nada en crecer de nuevo. Esse é o caminho da liberdade. Y ese es el camino de la libertad. E aí quando nós aqui olhamos de novo, tinha uma grande festa que os filisteus estavam oferecendo. Y si miramos de nuevo la palabra, podemos ver de que había una gran fiesta que los filisteos estaban haciendo. E sabe quem é que estava ali naquela festa? Todos os líderes dos filisteus. ¿Y saben quién estaba en esa fiesta? Todos los líderes de los As filisteos. pessoas mais importantes da Filístia estavam reunidos porque tinham um troféu que era o homem Sansão. Y las personas más importantes de ese pueblo filisteo estaban ahí, estaban alegres porque habían capturado a Sansón. E eles trouxeram Sansão para zombar de Sansão e para zombar do Deus de Sansão e para zombar do povo a que Sansão pertencia. Y ellos trajeron a Sansón para reírse de él, para burlarse de Sansón, burlarse del Dios de Sansón y burlarse del pueblo de Sansón. Quantas pessoas não estão dispostas a se arrepender? ¿Cuántas personas no están dispuestas a arrepentirse? Quantas pessoas, por exemplo, escutarão mensagens como esta e darão de ombros uma vez mais e obstinadas continuarão a seguir pelo seu próprio caminho? ¿Cuántas personas van a escuchar un mensaje como este, van a levantar el hombro y van a continuar su camino como están, tercos en su corazón? Sempre tem essa possibilidade. E Jesus, ele esclarece sobre isso. Siempre existe esa posibilidad y esas personas. Y Jesús nos aclara en sus enseñanzas Diz que nós temos duas portas pelas quais nós podemos entrar. y dice que nosotros tenemos dos puertas por las cuales podemos entrar. Uma que dá acesso à vida e a outra à perdição. Una puerta que nos lleva a la vida y otra puerta que nos lleva a la perdición. Diz que tem dois caminhos que nós podemos percorrer. Um que salva e o outro que condena. Dice que hay dos caminos que podemos transitar. Uno que nos lleva para la salvación y uno que nos lleva para la muerte. E, portanto, dois destinos que nos aguardam. Salvação ou condenação. Y por lo tanto, hay dos destinos que nos esperan. O la salvación o la perdición, la muerte. Sansão, ele não foi bem até aqui. Sansón
no estuvo bien hasta aquí. Mas chega neste momento em que ele está ali. E então ele pede para ser colocado de maneira que ele possa palpar com ambas as mãos as colunas que sustentavam aquele prédio onde eles estavam reunidos naquela festa. Y Sansón no estaba bien hasta ahora. Y él fue colocado en un lugar donde él podía tocar con sus dos manos las columnas de ese lugar donde estaba la fiesta. E naquele momento, Y en ese momento, Sansão decide dar um passo atrás na sua história. Sansón decide retroceder un paso atrás en su historia. E decide devolver o controle da sua vida para Deus. Y decide devolverle el control de su historia a Dios. Que dia lhe deu a vida e propósito para existir. Que un día le dio vida y un propósito para poder existir. Ele se arrependeu. Y él se arrepintió. E naquela oração que nós lemos no início desta palavra. Y en esa oración que nosotros leímos en el inicio de la palabra, Senhor, Señor, que eu morra junto com os filisteus. que yo me muera junto con los filisteos. Jesus disse para a gente Y Jesús nos dice que se nós que si nosotros também não experimentarmos a morte, también no experimentamos la muerte, de maneira alguma poderemos ser salvos. de ninguna manera podremos ser salvos. Jesus vai dizer que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Jesús nos dice que nosotros necesitamos renunciar a E de que nosotros mismos. pessoalmente nós precisamos tomar a nossa própria cruz. Y que personalmente necesitamos tomar nuestra propia cruz. A nossa cruz não são os problemas que nós temos na nossa vida. Y nuestra cruz no son los problemas que tenemos en nuestra vida. As pessoas que complicam a nossa vida. Las personas que nos complican la vida. A nossa cruz é um instrumento onde todas as vezes que for necessário, nós precisamos nela ser crucificados. Nuestra cruz es aquel instrumento en que todas las veces que sea necesario, nosotros necesitamos ser crucificados en ella. Para que nós possamos morrer como Jesus dia morreu. Para que nosotros podamos morir como un día Jesús murió. Para que nós possamos ter a chance de, como também Ele ressuscitou, nós sejamos trazidos para uma nova vida. Para que nosotros tengamos la oportunidad de que como un día Él resucitó, nosotros también podamos tener una nueva gloria. Então o que Sansão está fazendo tem a ver com um clamor e uma consciência. Entonces lo que Sansón está haciendo ahora es un clamor y tener conciencia. Porque ele está cheio de arrependimento. Porque él está completamente arrepentido. E o arrependimento é um caminho de recuperação. Y arrepentirse es el camino para la restauración. E esse é um caminho que só você pode percorrer. Y ese es un camino que solo usted puede recorrer. E a sua recuperação é algo que só Deus pode fazer. Y su recuperación es algo que solamente Dios puede hacer. Por isso hoje pela manhã é tão importante a resposta que eu e você estaremos oferecendo agora para o eterno. Y por eso hoy día en la mañana es tan importante la respuesta que nosotros vamos a dar para el eterno. Cada de nós chega a este momento tendo ouvido a palavra toda. Cada uno de nosotros llegamos hasta el momento escuchando la palabra. Com uma responsabilidade de pessoalmente darmos uma resposta para Deus. Con una responsabilidad personal de responder para Dios. Em todo tempo, Deus usou Sansão para os seus propósitos, apesar de Sansão. Todo el tiempo Dios usó Sansón para sus propósitos, a pesar de él. Sansão estava num descaminho. Sansón estaba perdido en el camino. Mas sempre que preciso, o Espírito de Deus vinha e usava Sansão no processo de libertação do seu povo. Pero siempre que era necesario, Dios venía con su presencia y usaba a Sansón para libertar a su pueblo. Então, apesar de Sansão, Deus estava no controle. Entonces, a pesar de Sansón, Dios siempre tenía el control. Mas quando Sansão decide dar todo o controle para Deus, Pero cuando Sansón decide dar todo ese control para Dios, não são apenas 30, nem 1 milhar de filisteus que foram mortos numa das abordagens de Sansão. no son solamente 30 ni miles de filisteos que vinieron al encuentro de Sansón. Mas agora, a palavra de Deus vai dizer Pero ahora la palabra del Señor nos dice que Sansão
matou mais pessoas quando ele morreu do que em toda a sua vida. Ahora la palabra del Señor nos va a decir de que Sansón mató más personas cuando él fue a morir que durante toda su vida. Você está entendendo a mensagem? ¿Usted está entendiendo este mensaje? Que Deus conta com você. Que Dios cuenta con usted. Que Deus leva você a sério. Que Dios lo mira a usted seriamente. Deus sabe quem você é. Que Dios sabe quién es usted. Deus sabe como você está. Dios sabe cómo usted está. Deus sabe que apesar de como você está, Ele tem um propósito com a sua vida. Él sabe que independiente como usted esté, Él tiene un propósito con su vida. E talvez você perceba a presença de Deus se manifestando em você de diversas maneiras. Y tal vez usted sienta la presencia del Señor manifestándose de diferentes maneras. Mas imagine o que Deus não pode fazer. Pero imagine lo que Dios no puede hacer. Se você estiver plenamente, totalmente consagrado a Ele com tudo que você pode. Imagine lo que Dios puede hacer si usted estuviera completamente consagrado a Él. Se hoje pela manhã você também, como Sansão, decidir dar um passo atrás. Si hoy día en la mañana usted, al igual que Sansón, está dispuesto a retroceder un paso E colocar diante de Deus estas coisas todas que você reconhece, isso não está bem na minha vida. y colocar delante del Señor todas esas cosas que usted reconoce no están bien en su vida. E dar a Deus o lugar que lhe é devido na sua história. Y que usted le dé al Señor aquel lugar que es lo que corresponde para Él en su vida. Jesus vai dizer que nós somos tentáveis. El Señor va a decir que nosotros somos fácilmente tentados. E é por isso que Jesus nos dá a responsabilidade de pedirmos ajuda ao nosso Pai. Y por eso es que Jesús nos da la responsabilidad de pedir ayuda a nuestro Padre. Para que nós não permaneçamos reféns dessa nossa tentabilidade. Y para que nosotros no nos quedemos rehenes de esa debilidad, de esa facilidad para ser tentados. Então é nossa responsabilidade pedir ajuda ao Pai. Entonces nosotros somos responsables de pedir ayuda al Padre. Naqueles descaminhos que nós reconhecemos, isso não está bom na minha vida. En aquellas áreas en que nosotros reconocemos que no están bien en nuestra vida. Eu já entendi que Deus não tem isso como projeto para minha vida. Yo ya entendí que Dios no tiene eso como proyecto para mí. Talvez isso já tenha um ano na sua história. Tal vez eso ya tenga un año en su vida. Talvez isso já tenha uma década na sua vida. Tal vez eso ya pasaron décadas con eso en su Eu vida. não sei quanto tempo faz que você não tem lidado com isso do jeito que você precisaria lidar. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado en que usted no consiguió lidar, relacionarse, resolver eso que está incomodando su vida. Mas uma coisa eu sei que está acontecendo hoje de manhã nesse lugar. Pero hay una cosa que yo sé que está sucediendo hoy día en la mañana. O cabelo de novo está crescendo na sua cabeça. El pelo de nuevo está creciendo en su cabeza. Há esperança para você. Hay esperanza para A usted. graça de Deus está presente nesse lugar. La gracia del Señor E o está eterno Deus presente en quer este lugar. abraçar você Y el Eterno quiere abrazarlo e libertar você y libertarlo para que finalmente você seja livre. para que finalmente usted sea libre. E você viu que ali nós anotamos finalmente livres. Y usted se dio cuenta de que ahí nosotros anotamos finalmente libres. Porque Sansão na sua morte tornou-se livre de verdade. Porque Sansón en el momento de morir él recibió la libertad. E quando ali ele contribui com Deus para eliminar todas as lideranças dos filisteus, ele fecha um ciclo de dominação da Filístia sobre Israel também. Y cuando él decide entregar su vida para que Dios haga con él conforme a su propósito, él cierra un ciclo de dominación de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Então, depois de tanto tempo, finalmente, Sansão e Israel estão livres. Entonces, después de mucho tiempo, finalmente Sansón y su pueblo están libres. Quem será que Deus, através da sua escolha de fé, da sua decisão, também quer alcançar e libertar usando a sua vida? ¿Quién será esa persona que a través de su vida, a través de sus elecciones, Dios quiera salvar a través de usted? Pode ser a sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Puede ser su casa, su esposa, su marido, sus hijos.
Entenda uma coisa, não se trata só de você. Y entienda algo, esto no se trata solo de usted. Deus, Ele considera a comunidade. Dios considera la comunidad, O valor dos relacionamentos. el valor de las relaciones, O valor das escolhas pessoais. el valor de las elecciones Em personales favor de todos nós. en favor de todos nosotros. Nesse momento, quero convidar você para a oração. En este momento yo quiero convidarlo para orar. Talvez você ainda não tenha um compromisso com Jesus Cristo na sua história, mas se você quer hoje declare: Jesus, eu quero entregar a minha vida sob os teus cuidados e sair daqui declarando que Jesus é o meu Salvador. Tal vez usted no ha entregado su vida al Señor y en esta mañana usted puede declarar al Señor: yo quiero que tú me salves y que seas mi Señor y Salvador. Talvez você já venha nessa história de um compromisso com Jesus, mas na verdade, num descaminho, como também Sansão experimentou. Tal vez usted venga de un tiempo ya de caminar junto al Señor, pero caminando perdido por ese camino como estaba Sansón. Hoje pela manhã é tempo de arrependimento, é oportunidade da minha e da sua recuperação. Hoy en la mañana es tiempo de arrepentirse, es tiempo de clamar por su salvación. Enquanto os meninos e as meninas do louvor vão chegar, eu quero convidar você para sair do seu lugar e se colocar aqui na presença do Senhor, para você dedicar ao Senhor a sua oração. En cuanto los muchachos vienen acá para alabar, yo quiero convidarlo a que usted salga de su puesto y venga aquí a orar y a entregar su vida al Señor. Você não está se expondo diante de ninguém, porque cada um aqui tem a sua própria história. Usted no se está exponiendo delante de los demás, porque Eu aquí sou cada o uno primeiro tiene su ao lado da historia. missionária Marcela, nós já estamos aqui. Yo soy el primero del lado de la misionera Marcela a estar aquí. E você? Y O usted, que você precisa apresentar diante ¿qué do es lo Senhor que hoje pela usted manhã? necesita presentar delante del Señor en esta mañana, hermano? Essa é uma oportunidade que nós temos de dizer: eu escolho o Senhor. Este es el momento que tenemos para decir: yo te escojo, Señor. Esse é o momento que nós temos como oportunidade para dizer: não mais eu, mas o Senhor. Este es el momento que yo tengo para decir: no más yo, sino que tú, Señor, aquí. Esse é o momento que nós temos de oportunidade. Jesus reina na minha vida. Este es el momento que tenemos como oportunidad para decir que Jesús reina en nuestra vida. Essa canção vai nos ajudar a fazer uma declaração de fé. Esta canción nos va a ayudar a declarar un poco nuestra fe. E na sequência nós vamos encerrar orando juntos aqui. Y luego nosotros vamos a cerrar el culto orando aquí. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor,
Eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado. Vamos orar. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos dar uma resposta de fé ao Senhor, as coisas que nós paramos para pensar na nossa própria vida. Às vezes estamos demasiadamente obstinados, às vezes, ó Deus, nem percebemos esse caminho que foi se formando na nossa história, mas fomos dando espaço. E hoje, quando vamos por alguns caminhos, intencionalmente percorremos esses caminhos. A Deus, hoje pela manhã, nós te agradecemos pela bênção de percebermos os nossos cabelos crescendo de novo, de percebermos que a tua boa mão está sobre a nossa vida, de percebermos esta proposta de recuperação para a nossa história, de percebermos que o Senhor nos leva em conta, de percebermos que o Senhor tem um projeto que é maior do que a nossa carreira, aquela que nós estabelecemos, e que o Senhor quer valer-se da gente por inteiro, em total consagração e dedicação à causa do Senhor. Aqui neste altar estão estes homens, estas mulheres, assentados ainda, Senhor, na presença do Senhor, os meus demais queridos irmãos e irmãs que chegaram, e muita gente hoje de manhã, dando uma resposta à palavra do Senhor. Então venha ao encontro de cada coração, e ó Deus, que nós possamos receber, no poder do Teu Espírito, no poder da ressurreição, que nós possamos ser empoderados neste momento. Ó Deus, que nós possamos sair daqui para uma nova vida no Senhor, não sem os desafios próprios da nossa condição humana. Nós sabemos que permaneceremos tentáveis, assim nós somos finitos, limitados, mas ao pedirmos ajuda hoje cedo, e a cada momento em que nós renovarmos esse pedido, nós estaremos dando lugar à atuação nas nossas vidas, ao Teu agir nas nossas vidas, para que nós possamos ser plenamente, na nossa história, no nosso dia a dia, ao lado de todo mundo, o tipo de gente que o Senhor quer que nós sejamos, para que o Senhor nos abençoe e opere lá desde dentro das nossas casas. Ah, Senhor, quantas pessoas talvez hoje pela manhã pararam para pensar a sua história, para refletir os seus descaminhos, e estão propondo corrigir isto hoje pela manhã. Só o Senhor sabe o que é que está acontecendo no mais íntimo de cada um que nos escuta. Então opere assim, Senhor, aproveitando-se desta decisão de fé, para glorificar o Teu nome todos os dias da vida dessas pessoas. Começa por mim. Eu também preciso, Senhor. Eu também reconheço, Senhor, quanto eu preciso do Senhor, para não me perder, e me coloco ao lado de todo mundo que está aqui, que nessa mesma decisão está dizendo: Senhor, toca-me, ó Deus, e assim empodera-me, e no poder do Teu Espírito, que possamos viver com dignidade a vida que todo dia o Senhor tem renovado para a gente. Aqueles que estão hoje tomando uma decisão por Jesus, acolhe, abençoa, e assim, ó Deus, vai trabalhando no seu dia a dia, e assim glorifica o Teu nome. Nós assim oramos
e nós te agradecemos. No santo nome de Jesus o fazemos. E a igreja, o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Podem levantar-se aqui, por favor, com cuidado. Que o Senhor abençoe em cada decisão, em cada resposta de fé. Vamos colocar todos de pé para nos despedirmos, irmãos. Alguém que hoje pela manhã tomou essa decisão pela primeira vez e entregou a sua vida para Jesus aí na sua decisão de fé. Alguém levante a mão assim, só para que eu possa ver você. Deus te abençoe, meu querido. Viu? Louvado seja o nome de Jesus. Muito bom. Abram as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E como igreja nós dizemos juntos: amém, amém e amém. Uma boa semana, bons pequenos grupos, e se você ainda não está, participe. Estamos retomando. Deus abençoe.